No vídeo anterior, nós aprendemos que o simbólico une e o diabólico separa. Também aprendemos que simbolização é igual a articulação. A gente pode acrescentar agora que a simbolização é uma relação entre duas partes. Você está lembrado que o conceito de simbolon, que é um objeto partido ao meio, implica no início em uma dualidade. Esse objeto é dividido em duas metades, que depois são reunidas. Então, primeiro temos uma dualidade e depois temos uma unificação. É essa unificação que cria sentido, que cria significado. É isso que dá ao sonho o valor extraordinário que ele tem. Como é que acontece isso na psique? Eu estou seguindo as ideias de Marc Girard. Ele propôs uma analogia que eu acho simples para entender o que acontece na psique. Então imagina que você faz parte de uma equipe de arqueólogos e você e sua equipe descobrem um fragmento de um jarro muito antigo. Você só tem esse fragmento. O jarro já não existe. Ou seja, vocês não têm acesso direto ao jarro. Mas esse fragmento ele é muito importante, porque ele evoca uma realidade muito maior. De uma maneira análoga, as imagens nos sonhos também evocam uma realidade muito maior. Essa realidade maior, mais abrangente, é atingida através da atitude simbólica que eu mencionei no vídeo anterior. A atitude simbólica é o que é necessário para que você veja nos sonhos algo mais do que a simples, vamos dizer, o simples retrato de uma realidade. Há algo maior no sonho. E nós precisamos de desenvolver essa atitude simbólica para perceber isso. Eu vou falar agora de conceitos, mas eu sei que provavelmente para algumas pessoas isso vai parecer um pouco árido e é compreensível. Mas depois eu vou dar um exemplo. Aí eu espero que eu me faça entender. Então, calma lá, escuta devagar que a gente chega junto. Bom, a ideia do simbolon, de novo, esse objeto partido ao meio, então a gente pode colocar uma equação, que seria o seguinte: simbolon é igual ao pedaço A mais o pedaço B. Ok. Da mesma forma, a gente pode pensar que a simbolização, aquilo que acontece nos sonhos, na psique, ela também tem uma equação. E essa equação seria o seguinte: a simbolização é igual ao simbolizante, que é o pedaço ao qual você tem acesso, mais aquilo que é simbolizado, aquilo que você não tem acesso. A analogia com o fragmento de jarra nos ajuda a nos situar. O sonho, a imagem presente no sonho, é o pedaço que você tem acesso. Mas essa imagem do sonho remete a uma realidade muito maior. A gente diz então que essa imagem do sonho remete ao mundo dos arquétipos. A imagem de um sonho está relacionada a um arquétipo. Então, em última instância, a gente pode dizer que a simbolização se constitui de dois fatores: a imagem arquetípica, a imagem do arquétipo, mais o arquétipo, que, de novo, nós não temos acesso direto. Deve estar complicado, mas deixa eu tentar ajudar. Quando você sonha, por exemplo, com a sua mãe, a imagem da sua mãe está relacionada a um arquétipo. Então, a gente chama esse arquétipo de arquétipo da mãe. O arquétipo é uma estrutura comum a todo ser humano, faz parte da psique. Nós temos muitos arquétipos na psique. Imagina que cada arquétipo é como uma caixa que nós recebemos quando nascemos, mas essa caixa está vazia. Então, nesse caso, tem uma caixa escrito arquétipo da mãe. O conteúdo desse arquétipo vai depender da sua história de vida. Basicamente, vai depender da relação que você teve com a sua mãe. Na ausência dela, por exemplo, para quem
ficou órfã muito cedo, para as pessoas que desempenharam o papel de mãe na vida dessa pessoa. Então, num primeiro momento, a gente pode dizer que o arquétipo da mãe, assim como a própria mãe, está relacionado a alguns atributos: proteção, nutrição, estabilidade, segurança. Vamos chamar isso de aspectos positivos. Mas eu não estou colocando aqui a palavra positivo no sentido de melhor, não. É simplesmente uma polaridade, como na física. Também tem a outra polaridade. Da mesma forma que o arquétipo da mãe nos proporciona estabilidade, nutrição, segurança, por outro lado, ele também pode nos colocar numa zona de conforto. Ele também pode nos infantilizar. Deixa eu colocar agora um exemplo. Eu vou narrar um sonho de um cliente e esse cliente me deu permissão para compartilhar com vocês a experiência dele. Mas o principal é que ele perdeu o pai, ele é um adulto, jovem, na casa de seus 20 e poucos anos, e mais ou menos 2 semanas depois do falecimento do pai, ele teve um sonho. No sonho, ele estava indo dormir na cama com a mãe. E ali também estava seu irmão menor. Ele tem um irmão bem mais jovem que ele. Esse foi o sonho. Quando ele trouxe um consultório, eu perguntei o que ele tinha entendido e a resposta foi muito óbvia, no sentido de que ele estava sofrendo e precisava de um colo, precisava de um ombro e tudo mais. Bem, aqui, deixa eu fazer um parênteses. Eu costumo usar uma técnica muito simples para dissociar a pessoa, para criar uma estranheza em relação à imagem. No primeiro vídeo, eu comentei que a perspectiva do sonho é diferente da perspectiva do ego. Então, mas o problema é que quando a gente vai falar de um sonho, normalmente a gente está falando da perspectiva do ego sem perceber. Nessa hora é como se a leitura do sonho fosse muito confortável para a gente, nos agradasse. Então, para tirar a pessoa dessa perspectiva do ego e tentar colocá-la na perspectiva do sonho, que é uma outra perspectiva, a técnica que eu uso é muito simples. Eu peço para a pessoa me contar o sonho como se fosse um fato e não um sonho. Nesse caso, então, eu pedi para o meu cliente me contar como é que seria se ele chegasse, por exemplo, na sala de aula, já que ele é estudante universitário, e seus colegas de sala soubessem que ele tinha dormido na mesma cama que a mãe, na idade dele, 20 e poucos anos, indo dormir na cama com a mãe. Aí ele estranhou. Aí o sonho começou a fazer sentido. Então agora ele começou a escutar a voz do sonho, aí ele começou a entrar no simbólico do sonho. A primeira camada de leitura fala: eu estou sofrendo, perdi meu pai e quero ser amparado. Ok, nada contra. A segunda camada, que é essa camada simbólica, está revelando uma outra realidade. Ir para a cama com a mãe, dormir com a mãe, e onde estava o irmão mais jovem, é uma regressão psicológica. Emocionalmente, é uma regressão. Ele entendeu que o apoio que ele precisa nesse momento, a ajuda, a solidariedade, não tem que vir da mãe. Ele tem namorada, ele tem amigos, ele deve recorrer a essas pessoas. Então, o que mais que essa imagem está falando? Bem, se a gente entende que ir para a cama com a mãe é uma regressão, acho que a metáfora fica um pouco óbvia. Equivale a entrar de novo no útero da mãe. Qual a consequência disso? Vamos pensar juntos. Há várias consequências, mas um adulto que vive no útero da mãe não consegue amadurecer. Há uma tendência a uma infantilidade. Então a gente está dizendo de uma superproteção ou uma relação que ele tem com a mãe, na qual a sua individualidade ainda não apareceu. E ele precisa
desgarrar da mãe, desmamar da mãe, ou ainda, metaforicamente, cortar um cordão umbilical. E no sonho, o fato da imagem do irmão mais novo estar lá na cama, como de fato ele estava dormindo, reforça isso. O sonho está equiparando ele ao irmão mais novo. Está dizendo, olha, você está se comportando como seu irmão, que é muito mais jovem que você. Então, se para a idade do menino essa atitude pode ser considerada adequada ou apropriada, para ele, que é um jovem adulto, não. Nesse caso, então, a força do arquétipo da mãe está dominando a consciência e a força de vontade dessa pessoa. É como se o arquétipo tivesse hipertrofiado e a sua consciência, sua vontade própria tivesse atrofiada. Há várias consequências disso. Claro, há uma regressão, a tendência de ficar numa espécie de zona de conforto, além de outras consequências. Por exemplo, o homem tende, nesse caso, a ter uma reação emocional diante de problemas meio dramático, às vezes, mais ou menos como uma criança pequena. Eu não vou entrar em muitos detalhes em respeito a esse meu cliente, mas eu saliento, então, algo que é comum a todos nós. Quando esse arquétipo se apropria de um espaço que não deveria se apropriar, o ego enfraquece. E outra coisa, o arquétipo da mãe não vai aparecer apenas na forma da imagem da mãe. O arquétipo aparece de muitas formas diferentes. A gente tem que ter também uma atitude simbólica até para identificar os arquétipos nos sonhos. No próximo vídeo eu vou começar a falar de alquimia. O assunto símbolo ainda não se encerrou, mas eu quero, com a alquimia, dar uma reforçada nesse tema de símbolo. Eu te convido a se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando esses vídeos e a continuar aprendendo sobre sonhos. É muito simples, é muito fácil se inscrever. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, clica e faça sua inscrição. O próximo vídeo, então, será sobre alquimia. É uma ferramenta poderosa para nos ajudar a entender os sonhos. E eu espero você lá.